Bom, a gente tem uma empresa por trás, o Ops é privado, não é? Não, ele é 100% open source. A gente está com ele, vai fazer um ano, a gente começou dia 22 de janeiro. Na verdade, eu comecei lá de madrugada com uma necessidade que eu vi que a Iacos tinha e falei, porra, vou colocar esse negócio aberto porque o que eu estou fazendo qualquer um pode fazer. Qualquer desenvolvedor de Django ou em qualquer outra tecnologia pode fazer e eu percebi um pouco de carência no mercado. Bom, sobre licença que a gente usou no Ops. Eu tentei buscar a licença mais aberta possível. Então, o que eu achei foi a MIT, que você... Eu não vou falar muito sobre a licença, mas você pode forcar o projeto, mudar e não precisa me reportar nada. Você pode fazer o que for com o projeto, estudar, enfim. Ou até mesmo forcar e fechar para a sua necessidade, você faz praticamente o que você quiser. Bom, hoje a gente tem 23 pessoas que contribuíram pelo menos com uma linha de código. Mais de 20 aplicações, se eu não me engano. E praticamente nós que está no core do projeto, eu, Bruno e mais umas 3 pessoas, passa a semana inteira contribuindo com o projeto. Ou seja, a gente tem um sponsor, que é a Iacos, ela paga nosso salário normal do mês para a gente manter o software. Aí. Bom, aí é um pouquinho da evolução do projeto, né? Ali em cima é um gráfico do GitHub. Praticamente a gente começou em janeiro e no começo do projeto teve uma curva bem grande de commit. Teve uma caída que foi quando a gente entregou o primeiro software, que foi o Portal Vírgula. E depois a gente percebeu que tinha alguma... O software estava com cara do vírgula, não era um software open source. Então a gente manteve a versão 0.1, começou a versão 0.2 do software, que é a versão que tem hoje, é 0.2.3, que está em desenvolvimento. E praticamente é mais ou menos isso a curva de commits do software. Bom, o Bruno vai falar um pouco sobre... Bom, hoje o projeto, o Ops, né, a gente já vai mostrar como é que funciona, como foi implementado, mas para você ter ideia, a gente já atende clientes que têm necessidade de CMS em abordagens diferentes, né? Então o CMS, você sabe que é aquele negócio que ou o cara faz um blog, ou ele faz um CMS de flat page, né, que são aquelas páginas que você coloca fale conosco, página de termos e condições, e cada um tem uma abordagem um pouco diferente, tanto que alguns CMS você tem um trabalho a mais para conseguir atender esses 2 tipos de site, né? Então a gente consegue dentro do Ops oferecer facilmente essa feature, que é você conseguir montar um site portal de conteúdo, um site blog, ou um site de páginas mais ou menos estáticas, digamos assim, como esse aqui do Troiano, que são mais flat pages mesmo, assim, mais contando a história dos cases dele e tudo mais. Então, os nossos maiores cases aí de uso do Ops é o Portal Vírgula, que é o maior portal de entretenimento do Brasil, tem 120 milhões de page views, rodando na versão 0.1, né, do Ops, que foi o primeiro código que a gente lançou. O Jovem Pan AM, né, que é o site principal do grupo Jovem Pan, não sei dizer em tamanho, em número de acesso, mas para você ter uma ideia, aqui tem uma média de 380 a 400 mil posts, né, 400 mil notícias já cadastradas no banco de dados, e a cada dia aí a gente tem uma média de, sei lá, 200, 300 postagens diariamente, né? Então é um processo meio que uma produção gigante assim, de conteúdo, né? O Troiano é um grupo de marketing, né? Eles fazem gerenciamento de patentes, de marcas, e eles têm, acho que se eu não me engano, 3 ou 4 sites, 5 sites que rodam em cima do Ops. E aqui tem uma feature legal que é o sistema de multi-site, que eles têm uma instalação única do Ops e os 5 sites rodam na mesma instalação. Então são 5 domínios acessando caras diferentes, né? Então são sites diferentes, mas rodam numa mesma base de código, no mesmo banco de dados. Então, para implementar isso aqui, para quem já conhece Django, a gente utilizou uma feature do Django que é o Django Multi-Sites, mas a gente teve que escrever um pouquinho de código para melhorar o que o Django já oferece hoje e permitir que as permissões fossem um pouco mais adequadas, né, para esse ambiente. Poder filtrar o conteúdo. Quem é de uma empresa vê somente um conteúdo na hora de administrar, né, e quem é de outra empresa pode administrar outro conteúdo específico. Então teve que fazer umas melhorias aí no sistema de multisite do Django.
Agora a gente está para entregar o projeto do Jovem Pan AM, que é um projeto focado em multimídia. Então, FM. Esse projeto aqui não é tão parecido com esses aqui que tem o foco em postagens, em notícias. Aqui a gente vai entregar áudio e vídeo, né? Então o foco é mais multimídia. Então a gente tem um app específico para fazer isso, sincronizar com YouTube e outros provedores, né, de streaming. E tem o Partido Pirata, que eu acho que não está no ar ainda, né? Está em desenvolvimento, né? Que é um grupo de ativismo político, né? E o Guia-me, que é um site gospel, bastante acessado, se não me engano, tem 15 mil acessos simultâneos aí, utilizando o Django também, né? Então esses aqui são os casos maiores aí. Vale citar que, obviamente, a gente não tem aqui somente o Django, né? Tem uma infraestrutura que a gente já vai citar também por trás aí de servidor, cache, mas a base do código é toda rodando em Django, hoje com Django e PostgreSQL. Aqui é um pouquinho dos dados que a gente tem do portal Guia-me. Então, como o Bruno falou, fica mais ou menos 15 mil usuários simultâneos conectados. Ou seja, 15 mil usuários dentro do site ao mesmo tempo, no mesmo minuto. E aqui é um pouquinho dos requests simultâneos que a gente conseguiu bater. Como eu não sei se você estava aqui na palestra anterior, do pessoal da Globo.com, eles citaram que 1000 requests simultâneos era muita coisa. Eu acredito que eles tenham muito mais. Mas o Ops, na versão que está hoje, que está praticamente um ano ainda em desenvolvimento, a gente conseguiu bater praticamente 2.500 requests simultâneos, isso com 2 servidores de front-end e um servidor de banco de dados. Então, a parte de performance a gente está até então atendendo as expectativas, mas a gente não chegou a usar nem 5% do uso do CPU e de memória eu não cheguei a monitorar na época. Mas, ou seja, eu acredito que a gente consiga dobrar isso facilmente. Tem 1.300.000 page views e esse é um portal que é do nicho gospel, que é de um cliente que eu atendo. Bom, agora vocês me perguntam, né? Pô, Avelino, a gente tem um dos melhores CMS escrito em Python e você está criando outro do zero, cara. Bom, sim. Mas teve motivos. Bom, eu trabalho com Plone há um tempo. Trabalhei no Portal Brasil, atendi prefeitura também, atendi governo. E sempre usei Plone. Quando eu entrei na Iacos, praticamente foi para apagar fogo do Portal Caras. E o site não ficava no ar 4 horas. Depois de 4 horas, eles rodando, por causa de memory link e arquitetura mal definida, ele caía. Ou seja, tinha que entrar alguém no servidor, subir o site de novo, e tudo aquele negócio chato que eu, desenvolvedor, não queria fazer. Eu quero programar, que é o que eu gosto de fazer, e eu tenho prazer de fazer isso. Bom, beleza. Então, resolvemos o problema do cliente, colocamos no ar, ficou perfeito o site. E fecharam, a Iacos fechou um contrato com o Portal Vírgula. Eis que o dono da empresa chegou para mim e falou, agora a gente tem que fazer o Portal Vírgula. Aí eu parei e pensei, pô, o que eu faço? Copio o software que eu tenho do Portal Vírgula, do Portal Caras, jogo para Iacos e edito o que eu preciso, ou faço um trabalho de desenvolvedor de verdade. Desenvolvo um software que a empresa vai usar, ou procuro um software na open source que vai me ajudar a desenvolver isso. Bom, eu já usava Plone. Primeira escolha que eu pensei, vamos usar Plone, esse cara me atende. E para mim, que sou desenvolvedor, é perfeito. Praticamente eu não tenho que escrever quase nada, porque ele tem produto para tudo. Bom, o time da Iacos só trabalhava com Django. Então, ou eu treinava o time da Iacos para aprender Plone, ou pensava em uma outra tecnologia. Para treinar o time da Iacos, eu ia perder um puta tempo, porque Plone não é um software simples de se aprender. Aí eu falei, pô, vou olhar, todo mundo trabalha com Django, vamos ver o que tem Django. Achei o Django CMS. Eu tive um lado não muito legal com o Django CMS. Não sei se vocês já usaram, mas praticamente eu passei 3 dias configurando o projeto. E no terceiro dia ele não estava no ar ainda, o site básico dele.
E, olhando a arquitetura dele, eu teria que escrever muitos produtos, muitos plugins, para atender a necessidade do mercado editorial. Bom, olhei o Mezzanine, que é um outro produto, outro projeto Django, que tem a característica de ser um CMS. Bom, eles trabalham com páginas. Como que é a arquitetura dele? Você cria uma página chamada homepage, você cria uma página chamada contato e assim por diante. Eu não trabalho com site com flat pages. Eu trabalho com um portal de conteúdo. Então eu preciso de agilidade para o jornalista postar conteúdo, que isso foi uma coisa que eu identifiquei dentro do Mezzanine, que eu teria um trabalho de fazer. E eu vi que para mudar essa lógica eu teria que praticamente reescrever o esquema de pages que eles chamam. Falei, bom, não me atende. Achei um projeto russo chamado LCMS, que é escrito em Django. Não lembro o nome do mantenedor dele, mas é um dos core committers do Django. Comecei a contribuir, só que o que a gente precisava de necessidade para o Brasil era um pouco diferente da necessidade da Rússia. Bom, propus algumas mudanças no core do projeto, que eu vi que seria mais adequado para a nossa realidade. Então, eles não aceitaram. O que eu precisaria fazer? Um fork e manter o que eu precisava. O workflow de publicação dentro desse CMS não era muito agradável. O jornalista aqui no Brasil iria ter um trabalho para publicar um conteúdo e colocar esse conteúdo numa home, colocar um conteúdo no canal que ele não entrava automaticamente. Bom, pensando nisso, eu olhei porque eu tinha dentro de casa, que eu tinha dentro da Iacos, que eu tinha um Portal Caras. Eu falei, bom, o que a Iacos tem é um CMS. Está mal escrito? Bom, não vou julgar código, mas poderia estar melhor. Então, vamos pegar a ideia que eu tenho, escrever código. Sentar e escrever código, teste, e um dia a documentação, que a gente chega lá. Bom, então, o que eu tinha de premissa? Eu preciso escalar, eu preciso de performance, eu preciso de um workflow simples para criar qualquer tipo de conteúdo, e o jornalista tem que se sentir em casa para usar o admin. Porque praticamente os jornalistas do vírgula, eles não usam um editor de fora. Eles usam o admin para escrever o conteúdo. Então ele tem que ter um Word lá dentro. Tem que ter uma telinha agradável para ele editar conteúdo. E com isso eu comecei a pensar o que eu poderia ter em cima de um CMS. Como eu uso o Django, eu pegar o projeto e instalar em qualquer projeto ativo. Isso era uma característica que eu não tinha no Django CMS. Eu não consigo pegar só a aplicação desse CMS e colocar dentro da minha aplicação. Eu tenho que desenvolver para Django CMS. Performance. Como a gente tinha uma arquitetura muito grande e o software ia crescer muito, a gente teve que tomar algumas atitudes dentro do projeto por causa de performance. Quando eu crio várias tabelas e começo a ligar uma com a outra, a gente tem inner join. Então, isso não é muito confortável para performance. A gente tinha característica do mercado editorial, característica de SEO para indexação no Google e assim por diante. E o multisite de verdade. Que o Django te dá o quê? Um registro de site e ele reconhece o request que veio daquele site. Só se eu quero um admin, onde o jornalista entra e só pode publicar conteúdo para um site específico, o Django não me fornece. Você tem que customizar o seu admin e colocar alguns decorator lá para isso acontecer. Isso hoje já funciona no Django, ou no Ops. Bom, é isso aí. Acho que essa parte aqui o Avelino já falou, mas o diferencial é que ele, não sei se todo mundo já sabe, mas o Django ele nasceu para ser um CMS, né? O Django nasceu para ser um site de publicação para um jornal, né? E aí depois disso ele se tornou um framework. Então ele foi meio que pensado para a gestão de conteúdo. Então a gente aproveita essas features dele, só que coloca aí preocupações com escalabilidade, multisite, campos dinâmicos, denormalização de banco de dados e entre outras coisas. Bom, um overview dos recursos que tem hoje no CMS para quem quiser criar um site, né? Então, você pode criar um site desde um blog. Então, você quer fazer seu blog com Django,
você pode fazer com o Ops, né? Se o seu blog for muito simples e você não quiser manter uma infraestrutura que rode o Django, talvez tenha soluções mais simples aí no mundo Python, até gerador de página estática. Mas digamos que você queira fazer um blog com Django, o Ops oferece o básico para você instalar lá e criar um blog com separação de conteúdo, paginação, essas coisas básicas. Mas ele oferece outras coisas, que, por exemplo, a estrutura de canais, né? A estrutura de canais a gente copiou um pouco das ideias do Plone, né? O Plone, ele organiza conteúdo. Geralmente você pega um sistema como o WordPress, ele tem lá categorias, né? Então você escreve um post e coloca lá, categoria, isso daqui é tecnologia, web, mobile, e aí você organiza o conteúdo assim. Você tem um monte de conteúdo e ele é categorizado, né? O Plone já tem uma filosofia de canais, né? Na verdade lá eles chamam de pastas, como se fosse diretório. É como se você criasse o conteúdo e salvasse dentro de uma pasta. Então aqui a gente cria o conteúdo e salva dentro de um canal. Isso ajuda bastante aí para indexação, por conta do link building, né? Da parte de URL. Então foi tudo pensado para melhorar performance de busca e essa parte de criação de URLs e essas coisas. Gestão de imagens. A gente tem integração com o Tumblr, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma ferramenta da Globo.com, para gerar os thumbnails, já cortar, fazer cache das imagens. Então ele é opcional, mas você pode usar, que ele já está integrado. Se você quiser usar o Tumblr, você vai habilitar uma chave lá, Tumblr Enable, e aí você vai dizer o caminho que está instalado o Tumblr, e aí todas as imagens que você postar ou subir dentro do Ops, você já vai conseguir cortar ela automaticamente, né? Já vai ser recortada e cacheada pelo Tumblr. Além dos posts, né, que a gente pode ter o tipo de conteúdo lá, que é um álbum, um link, qualquer tipo de conteúdo que tenha título, um canal e um conteúdo que pode ser um texto, multimídia, ele é bem polimórfico, né? Você cria o tipo de conteúdo da maneira que você quiser. A gente também tem o sistema básico de página, que é o que o Avelino estava falando. Você quer fazer páginas básicas, fale conosco, termos e condições, você consegue criar uma página simples, além dessa parte de conteúdo. Controle de publicação, quem publicou, horário, toda essa parte básica de CMS é implementada. Nos aplicativos, eu já tinha falado um pouco por cima, mas a gente tem enquete, promoção, wiki, live blog, Google Analytics. Então você tem lá, sei lá, seu site tem 200 posts, a gente já tem um appzinho que você coloca o seu ID lá, né, o seu key do Google Analytics, e ele sai pegando quais são os seus posts mais lidos. Aí você pode já colocar na sua página lá quais são os posts mais lidos, integrado com o Google Analytics. Feed Crawler, que é para ler feeds. Isso aqui é legal, por exemplo, para você fazer um site do estilo Planet, sabe? Quer fazer um site da comunidade Python e juntar o blog da galera toda. Então você pega os feeds de todo mundo, cadastra dentro do app Feed Crawler e ele sai criando um post automaticamente. A hora que alguém publicar um post, ele já cria aqui também, você tem um portal automatizado, né? Para dizer a verdade, hoje em dia a Jovem Pan funciona praticamente assim, né? A Jovem Pan tem poucos jornalistas, tem várias agências de notícias e blogs cadastrados. Toda hora está entrando 10, 15, 20 notícias, mas é tudo automático, é tudo puxado de outros sites. Então blogs, infográficos, isso aqui é legal que a gente integrou com uma biblioteca JavaScript chamada Timeline.js, que cria timelines. Então dentro do admin do Django, você já vai criando lá os seus eventos, ele faz a timeline automaticamente. O app de gamification, que está aí para sair, está no beta ainda, mas está para sair uma versão já pública, que é assim, seus usuários do seu site postam conteúdo, você vai determinar quanto de ponto vale o conteúdo, se ele escrever com tantas palavras, aquilo vale mais ou menos pontuação, o cara que comentou mais vai ganhando ponto, para no fim você poder dar as bandeirinhas lá para ele, medalhas e tudo mais. Então para criar uma espécie de rede social também vai ser bem tranquilo. Além disso, toda a parte de notificação, mensagens, a gente tem implementado de forma assíncrona. Então eu coloquei aqui um exemplo, né, do site do Vírgula, se entrar hoje no Vírgula, só para explicar um pouquinho da estrutura de front, né? Então no back-end você tem o conteúdo lá, como que é por padrão a padronização de conteúdo do Ops. Tudo que é conteúdo dentro do Ops, ele fica dentro de um canal. Tá? Então o que é o canal? Vai ser a raiz da sua URL. Então digamos que é um site de games, você vai ter aqui um canal arcade, um canal luta, um canal... E aí assim vai indo. Então dando um exemplo. E aí você pode ter subcanais e aí você tem aqui a URL do conteúdo. Tá? Parece uma coisa bem simples,
Mas na hora de montar um CMS é uma das coisas que mais dá dor de cabeça. Por quê? Você tem que se preocupar. Se o cara vier aqui e mudar o post de canal, e o Google que já indexou a postagem antiga, e aquele monte de usuário que já estava acessando, né? Vai simplesmente começar a dar 404, né? Então não, a gente já tratou para que se você por acaso precisar mudar a URL antiga continua respondendo também. Ele já faz o redirecionamento automático para você não perder indexação, link build e essas coisas. Aí aqui seria a cara do canal, né? Na verdade aqui é a cara da notícia, né? Então aqui a gente tem o título, aqui tem a lista de canais, e aqui tem um negócio que a gente chama de container box, né? Que são esses pedaços do site, como se fossem portlets. Então cada pedacinho do site é um conteúdo dentro do admin do Django que você vai montar como você quiser. Então no lado esquerdo eu quero colocar um álbum de fotos, um vídeo, um game, e aí você consegue montar isso manualmente, ou através de uma estrutura de query set, que você determina. Eu quero que aqui no lado esquerdo apareça todo o conteúdo que começa com a letra A e que foi publicado no canal X. Então você coloca lá a query set e ele vai gerar para você automaticamente a barra lateral ou o slider que está aqui no meio. Então ou você monta, por exemplo, o vírgula, eles gostam de montar tudo automaticamente, manualmente. Então o editor entra lá e fala, na esquerda eu quero que fique essa notícia, na direita aquela outra. Em outros clientes, o cara já gosta que seja tudo automático. Então ele vai lá e determina. Essa página vai ser automática e ele só determina o query set dele, tudo via admin, sem escrever nenhuma linha de código, né? Aqui é um exemplo do que eu falei, né? Então, esse aqui é o admin do Django, só que com uma cara um pouquinho diferente, né? Um template diferente. Então isso aqui é o que a gente chama de box, né? Então o cara vem aqui dar um nome para o box. Por exemplo, esse aqui chama Home Media Box. Aqui ele coloca relacionamentos e aqui ele vai colocando conteúdo. Então digamos que aqui possa ter um vídeo, um link, uma enquete, uma promoção. Ele vai colocando conteúdo aí embaixo. Se ele não quiser colocar manualmente os conteúdos, ele pode simplesmente colocar um query set, ó, aqui. Então ele clica nessa lupa, vai abrir uma tela para ele montar o query set, e ele fala, ó, nesse box eu quero que apareça tudo que tenha a palavra Corinthians. E aí ele criou um box do Corinthians. E aí lá na home do site dele, a gente usa esse template tag aqui, ó, do Django. Então ele vai lá no meio do HTML dele, carrega a template tag e coloca get container box, o nome do container box e qual é o nome do template que ele vai usar para renderizar aquele conteúdo ali, né? Esses template tags aqui já foram criados já com uma preocupação de cache, né? Então já está feito bem otimizado para que no lado do back-end tenha cache desse conteúdo, paginação do conteúdo. Aqui você pode passar filtros bem dinâmicos também. Então, se você instalar o Ops hoje e quiser fazer essa estrutura, digamos que o seu trabalho vai ser de front-end, digamos assim. Vai ser um trabalho de pegar templates HTML e colocar os templates tags que você deseja no local que você quer mostrar o conteúdo. Tá? Então, mais ou menos o que acontece hoje com a maioria dos CMS aí. A gente está trabalhando numa ferramenta agora para a próxima versão do Ops que vai ser o drag and drop. Você vai ter esses caras aqui criados e aí você vai poder arrastar eles de um lado para o outro na própria interface, né? Hoje é, por enquanto, via código. Tá? Então é isso. Aí esse conteúdo são esses bloquinhos aqui que montam a home do site. E bem dinâmico. A hora que você quiser mudar, é só alterar ali no admin que já vai estar funcionando. Aí o Avelino vai falar um pouco da performance. Como todo mundo já sabe, o Django trabalha com um banco relacional. Teve uma iniciativa do Alex, há uns 2 anos atrás, para fazer o admin do Django, o ARM do Django, trabalhar em cima de banco NoSQL, que até foi um projeto do Google Summit de 2011, se eu não me engano. E, bom, ou seja, o projeto não foi para frente e eu acredito que do jeito que está o admin não vai para frente. O admin do Django hoje trabalhar com banco NoSQL. Tem uma iniciativa da Tengen, que tem o Mongo Engine, que a gente tem o Django Mongo Engine, que teoricamente propõe a gente usar o MongoDB usando o admin. Mas esse projeto está um pouco parado e tal, já funciona, mas tem alguns bugs e eu não estou com muito tempo para contribuir, infelizmente. Bom, voltando um pouco no Ops, como a gente não tem acesso a banco relacional
e todo o conteúdo é publicado dentro de um banco, num banco não relacional, e todo o conteúdo é publicado em um banco relacional, na arquitetura a gente tem que tomar alguns cuidados e partir para uma prática que muitas pessoas gostam, muitas pessoas não. Que é o quê? Desnormalização. Hoje, tudo que trabalha com um canal, se eu falo que uma notícia está dentro de um canal, o nome daquele canal e os metadados daquele canal está dentro da tabela de notícia. Pô, Avelino, mas aí você está quebrando a prática de uso relacional. Sim, mas eu preciso de performance. Bom, tem pós e tem contra disso daí. Porque toda a parte de arquitetura que, teoricamente, o banco faria para você, você tem que escrever na sua aplicação. Então, o risco de bug é maior. Por outro lado, você não tem um inner join, que é de uma tabela gigante, e você ganha em performance. Então, a gente teve que tomar algumas atitudes dentro da arquitetura do banco para ganhar em performance e, consequentemente, o Ops ficar performático do jeito que é hoje. Bom, ainda falando em performance, tudo que o admin salva, tudo que o jornalista postar, está dentro de um banco relacional. Mas, dentro do Ops eu tenho algumas formas de trazer isso para dentro de um NoSQL. Um exemplo, eu tenho uma página que tem que ser muito dinâmica, e se eu trazer do relacional que existe hoje, isso vai ficar lento. Por N motivos, que você montou uma aplicação que é um streaming de texto, por exemplo. Bom, a gente tem alguns drive, na verdade a gente pegou o drive de Redis e de MongoDB e fez uma casquinha para ele dentro do Ops. Ou seja, a gente tem uma padronização de como usar. E um exemplo, se você quer pegar aquela página, que vai trazer todo o conteúdo, e buscar conteúdo dentro do Redis. Hoje você consegue fazer isso dentro do Ops. O porquê isso? Por causa de performance. Pode ser que você tenha muito tráfego em uma determinada página que traz notícia que foi publicada no exato momento. Então você pode cair para essa solução também. Bom, tem um cara chamado Jason Field. Todo mundo sabe que criar colunas no banco de dados, principalmente quando ele é grande, é um trabalho custoso, porque você tem um alter table, geralmente você está usando um banco relacional, no caso Postgre, ou MySQL tem algumas soluções, mas vamos pensar em Postgre. Quando você vai gerar alter table, ele faz lock na tabela. Se você tem um usuário conectando, você tem um problema. Ele locou a escrita, seu usuário vai bater e não vai responder nada. Então, o que a gente pensou? Para alguns campos simples, dentro do admin, você consegue criar. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma notícia, eu tenho um tipo de conteúdo que é receita. Se você coloca a data numa receita, e o usuário entra e vê que é de 2010, ele vai falar, vou procurar em outro site, porque é uma receita de 2010 e deve ter receitas melhores em 2011. Então, você pode ir lá e falar, criar um campo para esconder o campo de data, e no seu front-end você consegue fazer uma condição para validar isso daí. Esse campo está ativo, não está, e assim por diante. Bom, tem alguns bugs em cima disso, mas foi uma das soluções que a gente achou para criar campos dinâmicos. Aqui é só para mostrar um exemplo também do admin do Django, num app chamado FeedCrawler. Tá? Então isso aqui, hoje, se você entrar no site do Vírgula, você vai ver a página de esportes lá, tem uns widgets de blogs, de parceiro. Então, por exemplo, esse cara aqui é um comentarista de futebol, e ele posta aí várias vezes por dia conteúdo de futebol, só que ele não trabalha no Vírgula, ele não tem acesso ao admin do Vírgula, mas ele posta no blog dele. Né? Então, esse é um exemplo bem simples. O que a gente faz? Aqui dentro do admin do Django, cada entrada dessa aqui é um feed. Né? Então, pode ser um FTP, que você passa lá, se lá dentro do FTP vai ter arquivo XML, arquivo JSON, pode ser um Atom, um RSS, ou você pode até escrever um processador, né, que esse aplicativo funciona da seguinte maneira. Você cria um registro aqui, e cada registro ele referencia um processador. Então a gente já criou o processador para RSS e XML. Mas sei lá, você pode escrever um scrap aí,
que sai crawleando aí o Facebook e pegando tudo que o pessoal posta lá relacionado a Python, né? E tudo que tiver relacionado a Python, você vai criar um post automático aqui dentro do seu portal, né, para distribuir esse conteúdo, vai puxar uma foto automaticamente. Você vai montar um site que vai se alimentar automaticamente. Então você cadastra aqui o feed, e aí a gente tem toda uma parte de tarefa assíncrona com o Celery, que ele vai ficar atualizando esse cara, puxar todo esse dado, fazer o parse desse dado, e criar o post para você lá dentro do CMS. Então é como se você estivesse copiando o conteúdo na mão, ele vai automatizar essa tarefa de copiar as postagens, né? Então aqui é o que a gente faz na página de esporte, por exemplo, do Vírgula. Copia, né, faz o crawler aí dos blogs e aí cria postagens dentro do portal com conteúdo de blog externo. E tudo isso configurado dentro do admin do Django, né, sem que o editor, o dono do site, tenha que fazer linha de código nenhuma. E aí aqui eu já tinha falado um pouquinho das apps, né, que estão aí, não precisa repetir. Agora entrando aqui na parte mais legal assim, que a gente desenvolveu nos últimos tempos, ainda tem sido um projeto bem trabalhoso, né? A gente está melhorando a cada dia, mas digamos que é o case assim, de entrega de dado mais interessante do Django, do Ops com Django, assim, que a gente tem trabalhado, que é o live blogging, né? O que é o live blogging? É um sistema de tempo real de transmissão de qualquer tipo de evento, né? Então, hoje ele é focado em esporte. Então, o que acontece? Tem um cara lá que é o narrador do jogo, né, que trabalha na Jovem Pan, que acompanha a pessoa que transmite o jogo pela rádio. Só que tem uma galera, que eu sinceramente não entendi ainda por quê, mas essa galera gosta de entrar no site da Jovem Pan e ficar acompanhando o jogo lá na tela mesmo, vendo assim, as postagens pular lá. Não sei, fulaninho fez um gol, foi para a esquerda, foi para a direita, o goleiro caiu, não sei quem foi expulso. Então esse cara tem esse admin aqui que a gente fez, que aqui ele escolhe qual que é a ação, né? Então ele está lá assistindo o jogo e ele está ao mesmo tempo transmitindo o jogo em tempo real, né? E fica o histórico, né? Então todo jogo que ele comenta fica o histórico e vai para o app mobile da Jovem Pan. E aqui ele escolhe se o cara fez um gol, se tem um cartão vermelho. E aqui do lado, ó, quando o jogador tem foto cadastrada, aparecem as fotos do jogador. Então ele clica aqui na bolinha, clica em cima do jogador, clica no postar mensagem e já registra um gol. A galera que está acompanhando pelo celular ou pelo site recebe, né? Então até que é tranquilo. O problema é que assim, tudo isso acontece sem refresh, né? Então tem que ser em tempo real. Você tem lá 2.000, 3.000 caras conectados na página da Jovem Pan acompanhando o jogo, ao vivo. E você tem que entregar esse conteúdo, a mensagem que o cara postou aqui, se ele colocar um link, uma imagem, o que for, você tem que entregar sem que o cara dê refresh na página, né? Então é um desafio, escolher a tecnologia, montar o back-end disso daqui, foi um desafio bem legal. E aí a gente escolheu umas ferramentas aí que o Avelino já vai comentar, mas só para dar uma ideia de como isso aqui funciona é o seguinte, a gente consome uma API de esportes, tá? Que possui dados dos jogos do mundo inteiro. Então eles têm dados dos jogos em todos os países do mundo, de futebol, basquete, todos os jogos. E eles têm atualização em tempo real. Então digamos que o Corinthians fez um gol, 30 segundos depois eles já têm lá no XML deles, gol do Corinthians, fulano de tal, aos 15 minutos, e o comentário desse gol. Então esses caras fornecem esse dado para a gente. Aí a gente tem um serviço que roda, busca esse dado e sincroniza para que a gente tenha aqui todos esses dados, a camisa dos jogadores, escalação do jogo, né? Então, dado de esporte em tempo real. E aí a gente fornece essa interface para que as mensagens sejam transmitidas, e essa aqui é a tela que a pessoa que está acompanhando a transmissão ao vivo vê, né? Então aqui, se um jogador tiver cartão vermelho, já vai aparecer aqui a bandeirinha, sem o cara dar refresh, né? Então, são coisas bem simples, tráfego de texto por enquanto, o futuro aí a gente vai ter vídeo, multimídia, mas ainda assim é um desafio de entregar isso aqui em tempo real, utilizando o Django, que não é uma ferramenta que funciona de forma assíncrona, né? Como por exemplo um Node.js, um Go. Então a gente conseguiu fazer isso unindo o Django com outras ferramentas. Voltando um pouquinho aqui, se vocês não repararam, essa tela está dentro do Django Admin. Então a gente teve um trabalho para customizar o Django Admin. Essa é uma aplicação só para a Jovem Pan,
mas com o Ops você facilmente consegue criar um admin 100% customizado. Bom, agora falando um pouquinho da tecnologia. Como a gente precisa de um serviço sem dar refresh, a gente precisou procurar o que usar. Bom, achamos que a aplicação teria que ser servida com G-Event para trazer assíncrono. E como servir esses dados sem dar refresh? Bom, eu tenho o WebSocket, que é a API HTML5, mas eu tive uma experiência mal com ele, porque a API dele ainda estava atualizando constantemente. Então, ou seja, eu tinha um software em produção, do dia para a noite o software parava, porque a especificação do WebSocket mudava. Como eu precisava só receber informação, o meu cliente que está escutando não iria mandar, eu usei um cara chamado SSE, que ele trabalha bem parecido com o WebSocket, só que a diferença é que ele só recebe informação, ele não consegue mandar, que nem o WebSocket funciona. Bom, então como funciona? Eu comentei que tudo que entra no Ops entra num banco relacional, realmente. Entrou no banco relacional, o cara que está narrando, ele postou uma notícia, ele automaticamente cria uma notificação dentro do Ops, e eu falo que ela vai ser entregue via PubSub. A gente usa Redis para fazer esse broadcast. Então, ele entra uma mensagem no banco relacional e entra a mesma mensagem num canal do Redis, onde ele faz PubSub para distribuir para todo mundo que está conectado. Vamos supor que eu tenho 200 pessoas assistindo. Isso é um número baixo para Jovem Pan. 200 pessoas mantendo a mesma conexão que ele abriu com o servidor. Não é que nem a Ajax, que o cliente fica requisitando. Ele abre a conexão, conecta, recebeu a informação e fecha. Na verdade, ele vai abrir e vai manter conectado o tempo que ele está assistindo o jogo. Bom, enfim. Então a gente usou Redis para fazer esse broadcast de mensagem e SSE no front-end para receber essa mensagem. Bom, isso é a arquitetura que eu comentei, que a gente usa SSE. Se o browser não tem suporte a SSE, a gente faz um fallback para long pooling, onde ele vai cair para Ajax e o cliente vai continuar assistindo, só que via Ajax. Bom, como contribuir? A gente está precisando de muita coisa. Se vocês gostam de software livre, gostam de contribuir, quer aprender Django, quer ensinar Django para a gente, que a gente precisa aprender muito também, aprender Python, a gente precisa de ajuda de desenvolvedor. Aqui está o código. Documentação. Praticamente, se eu falar que tem documentação é mentira. Então a gente precisa de documentação. Eu sei que o processo não é fácil de escrever uma documentação. Você tem que conhecer o software, mas está eu, o Bruno aqui, o Bruno, tem um pessoal que já contribui. A gente tem canal no IRC, se precisar de ajuda. A gente precisa de pessoas para escrever teste. Hoje a cobertura de teste está muito baixa, a gente tem 32% coberto. A gente precisa de feedback, gente que usa e fala, porra, Avelino, isso aqui pode estar mais fácil desse jeito. Para mim subir o ambiente está muito difícil, vamos tentar trabalhar de tal forma e assim por diante. A gente precisa de gente para divulgação. Então, se você acha que não consigo escrever um código, meu inglês está um pouco ruim para escrever documentação, certo que a gente precisa em português também, a gente traduz, não tem problema, mas eu acho que eu consigo divulgar, eu consigo falar sobre o projeto e tal, a gente precisa da sua ajuda também. Bom, aqui é uma foto do primeiro sprint que rolou lá em São Paulo, semana passada, dia 16, e praticamente foi 4 pessoas, mas foi excelente, a gente conseguiu sair de lá com uma aplicação rodando, uma aplicação de comentário, onde você consegue usar Facebook, Disqus, passando algumas configurações, ou até mesmo se seu site quer um comentário próprio, tem suporte também. E perguntas, não sei se eu tenho tempo.